Oi, gente, visto YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir ao vídeo O Futuro Obscuro de Portugal, do canal Capital Financeiro. O link fica aqui em baixo na descrição do vídeo original, para quem não quer saber da minha opinião para nada. Não se esqueçam de subscrever ao canal, deixar gosto, comentar, todas aquelas coisas que vocês estão o quê? Fartos de saber. E vamos lá para o react. Olhem, temos portuguesinhos e brasileiros que estão em Portugal e que podem votar. Estamos a caminhar para novas votações. Por favor, votem com consciência, porque eu estou-me a rir, mas pensar em Portugal dá-me vontade de chorar. Realmente está a ficar cada vez pior. E se formos por este caminho, olha, tende a piorar, tenho já para dizer. Não se esqueçam de todos os jovens portugueses que tiveram que emigrar para ter um futuro melhor. Não se esqueçam que há falta de habitações e as habitações estão com preços ridículos, tá, meus amores? Não se esqueçam disso na altura de votar, que eu sou jovem, imigrante e eu gostava de viver no meu próprio país. Por favor, pelo amor de Deus. Tá? Muito obrigada. A Filipa é gata, mas a Filipa fala de política. Que ela, para além de bonita, é inteligente. Vamos para o react. Quando olhamos todos os distritos do país a partir da maior nacionalidade presente, isso acontece. 16 distritos têm brasileiros como a maior nacionalidade. Apesar dessa música de suspense, eu estava rolando o TikTok e encontrei essa informação aleatória. A partir daí eu fui pesquisar sobre a influência que o Brasil está tendo em Portugal e com um processo que está acontecendo agora, chamado de abrasileiramento. Eu sou o Guilherme, do Capital Financeiro, e durante a minha pesquisa eu descobri que as coisas vão... Vou brincar um pouquinho. Não fomos lá ao Brasil e decidimos que aquilo era tudo nosso? Está na altura dos brasileiros virem para Portugal e dizerem: agora quem manda aqui sou eu. Brincadeira, portugueses não me odeiem, eu estou só a brincar. Os portugueses todos: é por isto que és uma vergonha para o nosso país. Já sei. Mais a fundo. E que o futuro de Portugal também está mais incerto do que nunca, graças também aos próprios portugueses. E esse mapa é apenas o início do nosso quebra-cabeças. Vamos voltar ao passado para entender o futuro de Portugal. Tcharam! Adorei este canal. No passado, Portugal já dominou pelo menos 4 continentes, se estendendo da América do Sul até o Sudeste Asiático. No seu ápice, no século XVI, a cultura portuguesa era repercutida em grande parte do mundo. Em meados daquele século, Portugal disputava entre as 5 grandes potências da época. A sua marinha era tão respeitada por ter criado um tipo de embarcação inovadora, pesando entre 100 e 400 toneladas e com 3 mastros. As caravelas portuguesas revolucionaram o mundo como nós conhecemos. Foi apenas por conta delas que em 1492, Cristóvão Colombo conseguiu chegar às Américas. E foi também por conta dessas mesmas caravelas que em 1500 Pedro Álvares Cabral finalmente chegou ao Brasil. E apesar de ser uma nação pequena, se comparado aos Calma, seus que eu não vizinhos consigo pausar o vídeo, meu Deus do céu. Eu estou aqui super séria na aula de História. Esta é a minha postura numa aula, tá? É isso, não tenho nada a acrescentar. É a história, já está. Não há nada a dizer. Europeus da época, Portugal distribuiu o idioma português para 53 países. A lusofonia, que é o conjunto de países que falam português, hoje é de 9 países que têm a língua portuguesa como oficial. Entretanto, o passado glorioso hoje está desaparecendo. A população portuguesa tem problemas com crescimento há décadas. Em 1965, a população de Portugal já decaía. Em 1969, no seu auge, caiu quase 1%. Em 1987, caiu novamente. E em 2011, o crescimento foi negativo mais uma vez. Na mesma época, Portugal não estava em uma boa situação. Afetado pela crise de 2008, a renda média dos portugueses caiu dos 17 mil dólares para a casa dos 15 mil em 2013. Foi entre 2011... Eu acho que nessa altura eu não vivia ainda em Portugal, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que foi bem nessa altura até que nós voltamos a viver em Portugal. Eu já não me lembro bem, mas os meus pais emigraram para a Espanha quando eu era muito novinha. E depois, quando eu voltei para Portugal, eu já era
maior, não é? E eu acho que foi bem na altura dessa crise que os meus pais voltaram, mas eu não tenho a certeza. Então, eu não tenho noção, mas muitas pessoas lembram-se dessa altura porque ficaram sem emprego, porque problemas nas rendas terem aumentado muito, enfim, coisas que aconteceram. E muitas pessoas se lembram dessa altura da crise e eu tenho zero memória disso, porque eu acho que foi na altura em que estávamos em mudança, foi na altura em que eu estava, pronto, a voltar para Portugal, a voltar a aprender a falar português, que eu já não sabia falar, e todas essas coisas. Então, eu não me lembro dessa crise, mas todos os portugueses se lembram dessa crise que eu não me recordo. Em 2016 que Portugal viveu uma das suas grandes crises e aconteceu o efeito contrário do que acontece hoje em dia. A quantidade de imigrantes chegando a Portugal era bem menor. E muitos portugueses emigraram para países muito mais ricos, como França, Reino Unido, Alemanha e outras nações da União Europeia. Sim. A partir de 2019, a população de Portugal voltou a crescer. E em 2021 bateu recordes de crescimento. Mas se olharmos mais a fundo, isso foi principalmente porque em 2021 houve um saldo migratório de 72.060 pessoas. Ou seja, o principal fator para o crescimento de Portugal foram os imigrantes. Enquanto os imigrantes estão chegando, os portugueses estão indo embora. Mais de 2 milhões... Está a acontecer tudo outra vez. Pessoal, está a acontecer tudo outra vez. Enquanto os brasileirinhos estão todos a ir para Portugal, os portugueses estão todos a sair de Portugal. É mesmo isto, juro. Eu conheço muito poucas pessoas da minha idade, tipo, que andaram comigo na escola, que estão em Portugal. E isto é assustador. Milhões de pessoas nascidas hoje em território português vivem em outros países, ou seja, 20% de uma população de 10,4 milhões de habitantes. As causas são as mais diversas, mas uma é com certeza o salário mínimo. Sim. Em Portugal é de 760 euros em 2023. Calma que eu acho que aumentou qualquer coisa agora. Muito diferente da Europa Central. E os salários da França, Alemanha, Reino Unido e por aí vai. Para quem não sabe, eu estou a viver em Espanha. O salário mínimo é mais alto, as rendas são mais baixas, luz mais baixa, água, gás mais baixo. Os pacotes de internet são um bocadinho mais altos, eu acho, e acho que a internet aqui é meio bosta. A nível de compras, vai dar a mesma coisa, compensa mudar para a Espanha. E se estás só aqui ao ladinho, 5 minutinhos de carro, estás em Espanha e já pagas menos e ganhas mais. Muitas vezes isso não mantém uma pessoa em Portugal. Nos últimos 5 anos, a imigração de brasileiros aumentou em níveis nunca antes vistos. Baixou o som. Seja pela insatisfação da economia ou para ganhar mais dinheiro no exterior. Então, as motivações financeiras para ficar em Portugal são realmente menores. Sim. Em muitos países europeus, o custo do aluguel representa 40% a 60% do salário. Mas em Portugal, pode chegar entre 70% e 90% do salário mínimo. Às vezes um simples quarto ou um simples apartamento. Ridículo. As condições financeiras de Portugal não são as melhores. E arrumar bons empregos é uma tarefa difícil, principalmente entre os mais jovens. A taxa de desemprego em Portugal... A vida está tão difícil para os jovens portugueses. As pessoas estudam, tiram licenciatura, mestrado, doutoramento e vão para onde? Para a caixa de supermercado, receber um ordenado mínimo e a ter que pagar 900 euros por um quartinho no Porto. É ridículo, dá-me vontade de chorar. Portugal é continuamente uma das mais altas da Europa Ocidental. E apesar da queda desde 2011, em 2023 o total da população desempregada chegou a quase 10%. Eita, a qualidade desses empregos também é uma discussão. A maioria dos trabalhos disponíveis pagam um salário mínimo. Enquanto isso, estrangeiros de diferentes nações como Brasil, Reino Unido, Índia, Paquistão e Marrocos desembarcam em Portugal. O país recebeu centenas de milhares de brasileiros entre 2016 e 2023. Algumas fontes falam de 200 mil brasileiros oficiais e outras de 400 mil contando os ilegais. Ok. É por isso que Portugal agora está passando por um fenômeno chamado de abrasileiramento, dentro e fora do país. Se no passado entrar em Portugal era algo difícil, hoje ficou muito fácil. Hoje um brasileiro pode entrar em Portugal apenas com o passaporte e ficar 90 dias como turista. Muitos deixam passar o prazo e acabam ficando ilegais, coisa que vem acontecendo cada vez menos depois que os membros da CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, podem solicitar a residência permanente em Portugal.
E para você ter uma ideia de quantos brasileiros estão impactando Portugal, nós vamos utilizar os relatórios oficiais da SAF. Vamos mostrar vários gráficos diferentes. Não sei se vocês têm noção, mas nós portuguesinhos, estamos a ficar muito mal vistos na União Europeia. Sinto que eles nos vão querer expulsar, porque é que acontece? Nós recebemos toda a gente de todo lado, e está tudo bem, mas o que é que acontece? Brasileirinhos e afins, tudo que é estrangeiros, consegue os documentos portugueses que são muito mais fáceis de obter do que os dos outros países, e depois de terem os documentos portuguesinhos e de já serem meio que europeus, eles vão para os outros países. Então, enquanto está tudo em Portugal, os portugueses estão a ficar chateados porque eles não têm casas, nem empregos, nem nada, e estamos a receber mais e mais pessoas quando não há nem para os que cá estão. E o que é que está a acontecer? Eles já vão começar a ir em massa para os outros países porque Portugal não compensa. Então as pessoas vêm para Portugal para obter os documentos, vão para outros países e os outros países vão começar a ficar possuídos, chateadíssimos. E com razão. E pronto, sinto que vamos ser expulsos da União Europeia já. Eles vão se passar com Portugal e vão dizer, calma lá, tu queres receber toda a gente, mas nós não. É, gatinho. Precisa até chegar nesse aqui. Começando pela quantidade de estrangeiros em Portugal, que em 2021 chegou a 700 mil habitantes. Okay. Esses são só os legais. Depois, um gráfico de nacionalidades mais representativas de Portugal. China, Angola, França, Romênia, Índia e Brasil, 29,3% em 2021. De longe, o maior. Depois daqui, estrangeiros por continente. América do Sul, principalmente. E o que diz o relatório? Acréscimo generalizado, potencializado naturalmente pelo Brasil. Okay. Outro, população residente, 35,4% do Brasil. Outros países ficam bem abaixo novamente. Enfim, chegamos neste mapa aqui que tem 16 distritos portugueses, que tem uma população de maioria brasileiros. Os 200 mil que existem legalmente em Portugal hoje, no relatório de 2015, eram apenas 82 mil. Okay. E o Brasil está tendo um impacto muito grande vindo de fora. As crianças de Portugal até imitam o português brasileiro pelo conteúdo que consomem em redes sociais como YouTube, TikTok e Instagram. Dessa forma, a cultura portuguesa pode estar realmente se transformando. E existe uma teoria que se relaciona perfeitamente à situação de Portugal hoje, que foi criada nos Estados Unidos, chamada de Melting Pot, que diz respeito aos imigrantes que criaram a cultura americana. Apesar de pessoas de diferentes culturas e características físicas, todas iriam se misturar e, com o tempo, criar uma nova cultura homogênea. Seguindo essa lógica, o impacto que o Brasil está tendo em Portugal é realmente significativo. Poderia, então, estar se tornando uma espécie de novo Brasil? Sim. Bom, de acordo com os dados, se a imigração continuar dessa forma, é bem provável que a cultura brasileira vai estar cada vez mais presente em Portugal. Olha, e é assim, os portugueses deixaram de ter filhos, porque isto está muito difícil. Não há dinheiro. Então os portugueses têm um filho, máximo assim na loucura, 2. Os brasileirinhos estão a vir todos a ter muitos filhos, isto vai aumentar imensa população, já há mais brasileiros que portugueses, porque os portugueses estão a fugir, os brasileirinhos a ficar, já Portugal é uma cidade do Brasil. Um bocado preocupante, mas também não sou eu que vou fazer nada, eu estou só a constatar um facto. Também não venham já portuguesinhos dizer que eu sou uma vergonha para o meu país, porque eu incentivo os brasileiros a vir para cá, porque é assim, eu estou só a constatar os factos. Eu não estou a incentivar nada, eu não estou a dizer nada, eu só estou a dizer o que é. Querem medidas? Votem, tá? Um beijo da Anitta. Tadá! E realmente impactar o país. E essa mistura de culturas não acontece também só pelo Brasil. Veja bem, se voltarmos ao relatório, algumas coisas ficam mais interessantes ainda. Entre 2020 e 2021, vários distritos como Braga, Aveiro e Viseu aumentaram a população estrangeira em mais de 10% em apenas um ano. A população estrangeira de Portugal está vindo de diferentes lugares. No relatório de 2015, a Índia nem aparecia. Já no de 2021, o número de indianos cresceu para mais de 30 mil. Coisa que deve estar bem maior agora em 2023, 2024. Tá, gatinho. Porque Portugal recebeu uma grande imigração de indianos nos últimos 2 anos. Coisa que não aparece
aqui no relatório. Diferente de muitos países europeus, não existem muitas barreiras para morar e viver em Portugal. E isso é um atrativo imenso para indianos, muçulmanos, paquistaneses, está que é uma loucura. Não se vê um português na rua. Não, tem sido mesmo demais. E por causa de diferenças religiosas e assim, isso é o que mais me preocupa. Eu brinco com o facto dos brasileirinhos estarem a vir para Portugal e a dominar tudo, porque sinceramente eu estou a ver mais à frente e os brasileiros estarem em Portugal a mim não me incomoda minimamente. Eu fico preocupada com culturas que são realmente muito mais diferentes do que as nossas. Esse sim mete medo porque eles vêm com as leis deles e com as regras deles, que são muito distintas das nossas, Portugal e Brasil, e vêm com religiões muito diferentes e já foram vistos pessoas com armas, que eu não devo dizer isto no YouTube, mas já disse e foi muito rápido, andam armados nas ruas e por causa de intolerâncias religiosas e assim, eu sinto que pode haver coisas realmente graves. Porque vir um brasileirinho que ouve funk, come churrasquinho e bebe uma cerveja, isso para mim é o de menos. Agora, intolerâncias religiosas, fazerem coisas que não são permitidas cá, pessoas que se matam por religiões e coisas e... Isso é o que me assusta de verdade. Se estou a ser preconceituosa neste momento, olhem, acredito que sim, mas realmente estou com medo, não é? Estou com medo porque já se ouve falar em coisas, a criminalidade em Portugal está a crescer imenso, roubos e coisas e crimes e não sei o quê, tipo, está muito pior, então isso sim assusta-me. Brasileirinhos a dominar e os portuguesinhos estarem a falar brasileiro, lido bem com isso. Para mim, isso é o de menos. Agora, defenderem um Deus que é diferente do nosso e não sei o quê e fazerem uma lutinha e uma guerrinha em Portugal, isso assusta-me. Isso sim é realmente preocupante e nós conseguimos perceber os brasileiros conseguem mais ou menos perceber os portugueses, então dá para ter um diálogo, dá para nos entendermos, dá para resolver as coisas na conversa. Agora, pessoas que vêm e não falam o português e nem falam inglês e falam outras línguas, tipo indianos e coisas e não sei o quê, que não se entende nada... Isso é muito mais preocupante, porque não havendo diálogo, não havendo uma conversa, preocupante. Isso sim, para mim, é preocupante. Mas pronto, isto é o futuro de Portugal. Vamos rezar por um futuro melhor, que tende a piorar, não é? Tende a piorar. Mas pronto, enfim, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijinhos e até ao próximo. Tchau!